E o Kiz 11, vale a pena ou não você estar investindo neste fundo imobiliário? Cara, vamos lá. Ó, primeira coisa, para você ser inscrito aqui no canal e para você conseguir entender os vídeos, você tem que ter pelo menos 50 de QI. Cara, se você não tem 50 de QI, você não vai conseguir compreender, você não vai entender nada do vídeo e vai ficar falando bobagem nos comentários. Então, antes de você se inscrever, cara, consiga pelo menos 50 de QI para você entender o básico. Por quê? Esse tipo de fundo imobiliário aqui, ele é extremamente controverso da sua proposta, porque é uma coisa que você pode fazer muito melhor investindo por conta própria, você mesmo pode até mesmo copiar a estratégia que o fundo está fazendo, só que muita gente consegue ficar abaixo do fundo ali, pelo menos do seu resultado que o fundo traz. Então, para você conseguir entender, você tem que ter ali um ponto de vista ali um pouco mais aberto, conseguir entender todos os pontos que eu vou estar falando nesse vídeo. Mas agora, se você tem esses requisitos aí, já se inscreva no canal e comenta aqui pra gente se vocês têm cotas do Kizo 11. Cara, vamos lá. O que acontece o Kizo, tá? Ele é basicamente um FOF. É um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então, meus amigos, adivinha? Por ele investir em outros fundos imobiliários ali, cerca de outros 30 fundos com um único fundo, ele vai estar sempre dentro da média. E a média não é necessariamente uma média ruim, tá? Então muita gente fala assim, mas eu vou estar investindo para quê se eu vou ficar na média? Cara, às vezes a média é uma média boa, tá? Então olha isso daqui, nos seus últimos meses tá caindo aqui cerca de 4%, no último ano tá caindo cerca de 20%. Agora já vai vir aqui os Nutella comentando. Mas tem fundo aqui que tá subindo 15, 20%. Calma, Calabreso, calma que eu vou te explicar. O que acontece? Eu acabei de falar para vocês que ele vai ficar sempre na média. Então, adivinha o que aconteceu? Ele tem uma queda, mas é uma queda dele na média. Porque quando você compara com fundos imobiliários como HCTR, cara, o último ano caiu mais de 50%. Mesmo com essa alta aqui, ó, de mais de 15%, ainda é uma queda de 50%. Aí o Tord, cara, 56% ali de queda. Então tem muito fundo imobiliário ali que tem uma queda muito mais acentuada do que o Kizo. O Kizo, ele é extremamente ali bacana para quem está começando, para quem não acompanha muito o mercado, ou para quem tem pouco capital para investir, porque você sempre vai estar na média. E cara, quando a gente fala de média ali dos fundos imobiliários, é uma coisa ali que sempre acaba ganhando do CDI, sempre acaba ganhando ali da renda fixa, ao longo prazo. Então a média é muito interessante, principalmente para quem está começando, porque muita gente aqui acha que é o mega investidor ali, que é o Warren Buffett, só que fica muito abaixo dessa média aqui. E agora, como que funciona o KISS 11 aqui? Eu vou pegar e mostrar aqui para vocês o que tem dentro do fundo imobiliário. Quando você compra o KISS 11, você basicamente vai estar investindo indiretamente nesses outros 39 ativos. Então, tudo isso daqui, cara, são excelentes fundos imobiliários. Então, você vai estar investindo no Canip, no HGBS, no MXRF11. Então, quando você compra uma cotinha do KISS 11 ali, cerca de R$ 6, você vai estar investindo em outros vários fundos imobiliários. Isso aqui é muito bacana, porque teoricamente aqui todo fundo que entrou dentro dessa carteira tem um motivo específico para que consiga ter uma rentabilidade bacana, diminuindo o maior risco possível. Então, por isso que fundo imobiliário de FOFs é extremamente bacana para quem não tem tempo para acompanhar o mercado, não tem conhecimento ou tem pouco dinheiro, porque com apenas R$ 6 você investe em outros 39 ativos. Fora que, cara, olha isso daqui que bacana, né? Então, quando você comprou uma cotinha deles, você vai ter cerca de 32% em papel, 23% em galpão, 13% em shopping. Você vai ter uma diversificação muito bacana. Então, para cair as cotas do KISS 11, todos os fundos ali têm que estar subindo. Então, quando tudo começa a cair, ele vai cair um pouquinho menos, porque ele tem essa diversificação maior. Só que o ponto negativo dele é extremamente ali ao seu ponto positivo, que é do quê? Quando ele começa a subir, ele não vai ser o fundo imobiliário que mais sobe. Por quê? Ele tem que esperar todos os fundos imobiliários subir para que ele suba uma média entre eles. Então, isso é um ponto positivo e um ponto negativo em si para ele. E agora, o que acontece, né? Por qual que é o outro grande ponto negativo aqui que a gente sempre fala de FOFs? Cara, você pode simplesmente fazer que nem eu. Abrir o seu relatório gerencial aqui, ver o que o gestor está fazendo, comprando e vendendo e copiar igualzinho. Então você não precisa pagar essa taxa aqui que você estaria pagando para o fundo. Você mesmo pode copiar ali e fazer. É claro que vai ter uma diferença ali de 1 ou 2 meses, só que você basicamente pode copiar a carteira deles.
E eu também já fiz muito isso, tá, meus amigos? Quando eu comecei, eu fazia muito isso. Eu abria os outros fundos imobiliários, viu que eles estavam comprando e vendendo e o porquê, e ia lá tentar entender e tomar a minha decisão. Então, eu fiz muito isso. Então, tem esse outro ponto negativo em relação ao FOF. Então, se você é uma pessoa que gosta, acompanha, você não vai querer comprar ele por conta do quê? Que você pode copiar a sua estratégia não pagando taxas. E a taxa acaba influenciando muito. Uma outra coisa aqui, cara, se você compra esse tipo de fundo aqui, olha, dificilmente você vai ter essas quedas aqui, ó, de 50%, de 60%, porque você vai ter uma carteira muito diversificada e dificilmente vai conseguir essas quedas mais acentuadas. Só em momentos de crise ali, como na época do corona, aí sim você conseguiria uma queda gigantesca. Mas fora isso, sempre vai ficar na média. Só que os seus dividendos é uma coisa extremamente bacana. Por quê? Cara, olha isso daqui. Hoje ele está pagando cerca de 1%. Com toda essa diversificação, ele ainda paga 1% de dividendo. Nos últimos 12 meses, pagou quase que 13%. E desde o seu IPO, olha isso aqui, ó, ele tem um dividendo bem estável, você pode ver. Ficando ali na casa de 0,9% a 1%. Então, quando a gente compra aqui as cotinhas do Kiss 11, por mais que sejam baratas, por mais que sejam simples, você sempre vai estar na média. Então, todo mundo me perguntar qual fundo você compraria para começar. Cara, começa com FOF. Porque, olha, ele paga um excelente dividendo, a chance de ele não pagar dividendo no próximo mês é quase que impossível, porque os outros 39 fundos que tem dentro da sua carteira teriam que ter dado algum problema e não pagar dividendo para ele. Cara, e se isso acontecer de 39 fundos que ele escolher não pagar dividendo, o cara tem que jogar na Mega Sena, porque é quase impossível, ou a pessoa que está administrando o fundo ali, investindo o dinheiro do fundo ali, a gestora, é extremamente incompetente. Só que isso não acontece no caso do Kiss 11. Então a gente vê que desde o ano de 2021 ele costuma pagar um dividendo bem estável e também ali acaba tendo ali essa certa vantagem de investir em outros vários fundos imobiliários. É claro que o preço da sua cota é uma coisa extremamente negativa, porque ele caiu muito. Só que por conta de ele ter caído muito, o seu dividendo aqui, olha, ele acabou subindo muito. Então hoje ele está com cerca de quase que 13% por conta disso. O seu preço caiu muito, só que para compensar, o seu dividendo acabou subindo muito ali essa porcentagem. Então é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui e comenta aqui pra gente o que vocês acham do Kiss 11.